Hoje vamos falar sobre uma notícia urgente que envolve a revisão da vida toda, tema que vem gerando grande expectativa entre aposentados de todo o Brasil. Com a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal, chegou ao fim a suspensão nacional dos processos que tratavam dessa revisão. Mas a pergunta que muita gente está fazendo agora é: o que acontece com o seu processo a partir deste momento? Muitos aposentados estão preocupados, principalmente aqueles que receberam decisões desfavoráveis ou tiveram sentenças improcedentes. Afinal, será que ainda existe alguma possibilidade de mudança? O que pode acontecer daqui para frente? É exatamente sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Antes de tudo, eu quero fazer uma reflexão. Milhões de trabalhadores contribuíram durante décadas para a Previdência Social. Pessoas que começaram a trabalhar ainda nas décadas de 70, 80 e início dos anos 90, enfrentando longas jornadas de trabalho, transporte público lotado, pressão no emprego e muitas vezes até mais de um trabalho para sustentar suas famílias. E agora, depois de tantos anos de contribuição, muitos estão lutando apenas pelo básico, receber um benefício calculado de forma justa com base no que realmente contribuíram. Durante muito tempo, os processos da revisão da vida toda ficaram suspensos em todo o país. Essa suspensão foi determinada em julho de 2023 por decisão do relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes. Na prática, isso significava que milhares de ações judiciais ficaram paradas aguardando uma definição final do Supremo. No entanto, no final do ano passado, houve uma mudança importante. Durante o julgamento, alguns ministros se manifestaram pela revogação dessa suspensão. Na ocasião, essa manifestação ocorreu dentro de votos apresentados no processo, e não exatamente por meio de uma decisão individual do relator. Agora, com a publicação oficial do acórdão do Supremo Tribunal Federal, a situação ficou mais clara. A suspensão nacional dos processos foi oficialmente revogada. Isso significa que as ações judiciais que estavam paradas em todo o país voltam a tramitar normalmente. Essa retomada atinge milhares de processos que estavam suspensos em todas as fases do judiciário, na primeira instância, nos tribunais regionais e também em fase de recurso. Juízes e tribunais deverão aplicar a decisão do STF conforme ficou estabelecido no julgamento do tema 1102. Mas é importante destacar um ponto. O fato de os processos voltarem a andar não significa necessariamente uma boa notícia para todos. Em muitos casos, os processos podem voltar a tramitar apenas para aplicar a decisão desfavorável ao segurado. Por outro lado, o STF também estabeleceu algumas proteções importantes. Uma delas é a chamada irrepetibilidade dos valores. Isso significa que os aposentados que já haviam recebido valores com base em decisões favoráveis não precisam devolver esse dinheiro, mesmo que o entendimento do tribunal tenha mudado posteriormente. Outro ponto importante diz respeito às despesas do processo. O Supremo decidiu que não poderão ser cobrados honorários de sucumbência, custas processuais ou despesas de perícia contábil contra os aposentados nessas ações. Em outras palavras, o segurado não poderá ser condenado a pagar os custos do advogado do INSS nesses casos. Mesmo assim, ainda existem pontos que continuam em discussão. Um deles é a possibilidade de novos recursos dentro do próprio julgamento do tema 1102. Com a publicação do acórdão, abre-se o prazo para a apresentação de novos embargos de declaração, que podem ser apresentados tanto pelos representantes dos aposentados quanto pelo próprio INSS. Além disso, ainda existe outra discussão importante em andamento no STF, a análise da ADI 2111. Nesse processo, o que ainda está sendo debatido é justamente a chamada modulação de efeitos, ou seja, a definição de quem terá direito à revisão e em quais situações. Nesse julgamento, inclusive, houve pedido de vista do ministro Dias Toffoli, o que suspendeu temporariamente essa análise específica. O ponto central dessa discussão é saber se os aposentários que já haviam ingressado com ações judiciais antes das mudanças de entendimento do STF ainda terão algum tipo de proteção jurídica, e é justamente aí que surge uma grande preocupação. Muitos especialistas defendem que o Supremo deveria concluir definitivamente o julgamento dessa ação
antes de liberar a retomada dos processos. Isso porque, com milhares de processos voltando a tramitar e sendo julgados, pode haver decisões definitivas antes mesmo de o tribunal esclarecer completamente essa questão da modulação. Outro ponto importante é que a decisão da revisão da vida toda não impede que aposentados busquem outras revisões de benefício. Na verdade, especialistas já apontam que pode haver uma grande onda de novas ações previdenciárias envolvendo outros tipos de revisão. Por isso, é fundamental que o aposentado consulte seu extrato previdenciário, especialmente o CNIS, para verificar se todos os períodos de contribuição estão corretamente registrados. Muitas vezes existem erros no cadastro ou períodos que não foram considerados corretamente no cálculo da aposentadoria. Diante de tudo isso, a situação ainda gera muitas dúvidas e insegurança jurídica. Muitos brasileiros esperam que o STF dê uma definição final sobre o tema para que aposentados, advogados e toda a sociedade saibam exatamente quais são os direitos envolvidos. Atualmente, o tribunal é presidido pelo ministro Edson Fachin, e muitos aguardam uma postura firme para garantir maior segurança jurídica nessa questão. Portanto, a situação hoje é a seguinte: os processos da revisão da vida toda voltaram a tramitar em todo o país, mas ainda existe uma discussão pendente sobre a modulação de efeitos na ADI 2111. Enquanto isso não é definitivamente resolvido, o cenário continua gerando muitas dúvidas. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer o que está acontecendo neste momento. Muito obrigado por acompanhar o canal, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.